Isaías 43, verso 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. De vez em quando, lá em casa, eu dou uma força com a lição de casa da turma. Aliás, quando eu terminei o terceiro colegial, falei, bom, graças a Deus agora eu estou livre. Mas não estou. Os anos se passaram, eu continuo, de vez em quando, fazendo algumas lições. E esses dias, hoje era de matemática, mas semana passada a gente estava fazendo verbo, presente, passado e futuro. E de vez em quando a gente dava uma enroscada na segunda pessoa do plural, voz, não sei o que, essas coisas assim que a gente normalmente não usa, não é? Tu, não sei o que lá, e eu me perdi, eu falava, olha no Google aí, resolve logo isso. Mas é interessante como na vida a maior dificuldade da gente não vai ser conjugar os verbos no passado, no presente e no futuro, mas vai ser lidar com o passado, com o presente e com o futuro da maneira correta. Deixar cada coisa no seu devido lugar, na verdade olhar para uma perspectiva correta e exata do que o passado deve representar para a gente, do que o presente representa para a gente e do que o futuro representará para nós. Eu, como pastor, vejo que boa parte das pessoas hoje sofrem exatamente não por não saber conjugar os verbos no passado, no presente e no futuro, mas por não entender em que lugar cada uma dessas coisas devem ter importância na vida delas. Por exemplo, eu vejo pessoas com um excesso de passado nas suas vidas e vão sofrer de depressão. Elas pegam toda uma carga do passado e vivem isso intensamente. A gente vai ver, por exemplo, pessoas sofrendo de ansiedade. Alguém disse que ansiedade é excesso de futuro. O futuro tem mais importância do que qualquer outra coisa. E a gente está diante de um texto bíblico onde nesses 2 versículos a gente vai ver essas 3 realidades colocadas: passado, presente e futuro. E essas 3 realidades, Deus nos ensinando de que maneira exata, correta, nós devemos lidar com elas nas nossas vidas. Eu queria hoje falar exatamente sobre isso. Que lugar o passado, o presente e o futuro deve ter na nossa vida? Qual é a maneira correta de nós nos relacionarmos com isso tudo? Primeira coisa que eu quero falar, obviamente, é sobre o passado. E o verso de número 18 traz a seguinte expressão: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. A primeira lição que eu quero deixar para você hoje à noite é essa: enterre o seu passado. Você pode dizer isso comigo hoje à noite? Diga assim: enterre o seu passado. Há pessoas que, um professor de história, um responsável por um museu, é normal que ele tenha paixão pelo passado. Mas eu conheço pessoas que adoram coisa velha. Você não conhece? Tem uns anos eu fui fazer uma visita para uma família aqui da igreja. E lá em casa a gente tem uma pessoa que gosta muito de coisa velha. Minha mãe. E a gente chegou na casa e era uma casa muito moderna. Sabe essas casas que baixa a cortina sozinho? Toda automatizada, um som da melhor qualidade. E
família gastou uma fortuna numa construção maravilhosa, milionária, e o camarada estava mostrando cada cômodo para a gente, como é que foi, a empresa, contratou uma empresa de não sei que estado para vir fazer a coisa, e papapá, e a piscina, e tal, e cada espaço, e tudo muito, muito, muito moderno, num condomínio fechado maravilhoso, e eu olhando, impressionado com cada coisa, o carro do cara é moderno, tudo é moderno, o piso é moderno, enfim. De repente, num canto da casa tem um móvel antiguíssimo. Assim. Minha mãe, que não tinha se impressionado com nada até então, olhou para aquele móvel que tinha sido da bisavó da dona da casa, falou, que coisa mais linda. Eu falei, mas eu sabia, eu tinha certeza, eu nunca vi gostar de coisa velha, de coisa antiga, igual a minha mãe, mas não é disso que o texto obviamente está falando, ele está falando sobre considerar, e o dicionário diz que considerar é ter em consideração, considerar é ponderar, calcular, pensar, meditar. E a melhor definição que eu achei sobre considerar é examinar atentamente. Vou repetir. Examinar atentamente. E o que o escritor de Isaías está nos dizendo é que nós não devemos examinar atentamente o passado. Não tenha esse tipo de relação com o passado. Tire-o da sua mente. Desvie os seus pensamentos daquilo que já se foi. É curioso que quando a gente olha para a vida de José, logo a gente lembra do quê? José, o sonhador. Não é verdade? Esse era o apelido dele entre os seus familiares. José era o tipo de figura bíblica que nos ajuda a olhar para frente, que nos ajuda a sonhar. Mas tão interessante quanto a capacidade de José olhar para frente, é a capacidade que ele teve de lidar com os dilemas do seu passado. Aliás, eu acho que o que ajudou José a olhar para frente, a continuar olhando para frente, é que ele sabia enterrar o seu passado. Você vai ver que José é odiado por seus irmãos, é jogado numa cisterna, vendido como escravo, é privado do relacionamento com os pais, injustiçado por seu patrão, é esquecido numa prisão. Mas em momento algum você vai ver José com rancor, mágoa, culpa, ressentimento. Pelo contrário, quando o seu primeiro filho nasce, seu primogênito, coisa muito especial quando um filho nasce, é você escolher o nome, não é verdade? E você vai ver que na Bíblia, isso tem uma importância ainda muito maior do que hoje. Porque hoje nasceu uma criança, se for homem é Enzo, se for mulher é Valentina, não é assim? Hoje já está meio resolvido. Hoje já está meio resolvido. Às vezes varia uma coisa ou outra, mas normalmente é assim. Na época não. Eles iam colocar o nome de uma criança que tinha a ver com o momento em que a pessoa estava vivendo. E quando nasce o primogênito de José, ele coloca o nome de Manassés. Manassés. E sabe o que significa Manassés? A mesma Bíblia que nos diz o nome do menino, diz o significado do seu nome. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Em nenhum momento José permitiu que o passado o aprisionasse. E o que eu vejo hoje, infelizmente, são muitas pessoas aprisionadas, acorrentadas a um passado. Você vai ver, a vida amorosa não consegue deslanchar, não consegue prosperar, a vida sentimental não consegue, a pessoa não consegue se desenvolver nessa área, e quando você vai olhar, vai conversar e vai analisar com cuidado, existe uma frustração lá atrás, amorosa. Às vezes um namoro que não deu certo, um noivado que estava planejado e acabou, o camarada foi embora, a moça deixou
E essa dificuldade de virar a página, essa dificuldade de seguir em frente, de romper com o passado, de enterrar aquele defunto, impede que a pessoa continue avançando. Gente que sofre um revés financeiro, pecado cometido. Quantas pessoas hoje sofrem com a culpa? Deus perdoou, Deus esqueceu, porque a palavra diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus lançou o pecado no mar do esquecimento, mas a pessoa continua remoendo, revivendo. Eu já vi pessoas 30, 40 anos depois de uma frase maldita, mal colocada dentro de casa, pelo pai, por um avô, por uma avó, continuarem ressentindo, revivendo aquilo tudo. Mas é curioso que, da mesma forma como um passado ruim nos aprisiona, muitas vezes um passado bom também nos aprisiona. Você já viu pessoas que sofrem daquilo que eu chamo de saudosismo paralisante? É gente que acha que se alguma coisa boa tinha que acontecer na vida dela, certamente já aconteceu. Ela acha sempre que os seus melhores dias já ocorreram. É incapaz de olhar para frente com alguma perspectiva. Ela está sempre olhando para trás. Tempo bom era... Meu casamento era bom quando nos 5 primeiros anos. Depois caiu naquela monotonia. Nunca mais vai ser igual. Olha, a época boa era os anos 80, viu? Eu ganhei dinheiro. Eita, coisa boa. Um tempo atrás alguém me trouxe uma informação. Uma pessoa não estava mais vindo à igreja. E daí ele disse, a gente gostava da igreja quando ela era pequena. Tinha lá 20, 30 pessoas. Falei, então vai com Deus. Porque nós vamos crescer muito mais ainda. Não vamos sacrificar a salvação de almas. A oportunidade de o evangelho alcançar mais e mais pessoas por seu gosto pessoal. Mas tem gente que está sempre querendo reviver aquilo que passou. Eclesiastes 7:10, Salomão disse o seguinte: não diga por que os dias do passado foram melhores que os de hoje. Olha o que Salomão está dizendo. Não diga isso. Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E eu quero dizer para você, hoje à noite, pare de visitar o seu passado, porque Deus não está lá. Pare de visitar o seu passado. Deus não está lá. Se você for rápido na Bíblia, deixa marcado aí Isaías e abre em Romanos capítulo 8. Eu citei esse texto no domingo, mas eu queria ler com você 2 versículos que eu creio ser de tamanha importância para nós hoje à noite. Romanos 8, verso 38 e 39. Paulo está falando sobre o amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode repetir comigo essa verdade? Diga, nada pode me separar do amor de Deus. Olha só, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Preste atenção nos extremos que Paulo coloca, coisas antagônicas, opostas. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que Paulo diz, a morte não pode nos separar, a vida também não. A profundidade não pode nos separar, a altura também não. Os anjos não podem nos separar, os principados, está se referindo a demônios, também não pode nos separar. Mas quando Paulo vai se referir ao tempo, ele não fala sobre o passado. Ele fala que o presente não pode nos separar, e nem o futuro, nem o porvir. Mas ele não cita aquilo que passou. Sabe por quê? Porque aquilo que se passou pode nos separar do amor de Deus.
E é interessante que eu vejo muita gente sofrendo, tentando reviver o seu passado, reviver os seus traumas, reviver aquilo que aconteceu. E elas sofrem, sabe por quê? Porque quando elas estão lá, elas estão só. Deus não está lá. O amor de Deus não pode alcançá-las, mas o amor de Deus pode te alcançar hoje, te alcançará amanhã e por toda a sua vida. O salmista diz: certamente a bondade e a misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida. Pare de voltar para o seu passado. Eu vejo que algumas pessoas tentam, às vezes, até usar de artifícios espirituais para resolver o seu passado. Feche os seus olhos agora, nós vamos voltar no ventre da mamãe. Nós vamos voltar agora na sua tenra infância. E há pessoas que brincam com situações como essa. As intenções são as melhores possíveis, mas não poderão resolver. Pelo contrário, pode agravar, pode remexer em coisas que já deveriam estar 7 palmos embaixo da terra. Sua vida não é The Walking Dead. Pare de ir atrás de zumbi. Pare de dar importância para defunto. Aquilo que já passou, enterre, vire a página e siga em frente. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Segunda lição para nós hoje à noite: volte sua atenção para o presente. Vamos repetir? Diga: volte sua atenção para o presente. Eu quero que você tome nota dos tempos verbais colocados aqui. Primeiro ele trata do passado. Agora no verso de número 19 ele diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. O profeta está dizendo que algo bom, algo novo, algo especial está acontecendo agora, hoje, no presente. E eu quero dizer para você hoje à noite que agora mesmo Deus está fazendo coisa nova na sua vida. Não é amanhã, não é depois, não é mês que vem. Agora Deus está fazendo algo novo. Eu não sou tão bom de português assim, mas eu sei que o verbo saindo está no gerúndio. Você tem um pastor que é chique. Terminou em NDO, está no gerúndio, não é isso mesmo? Cadê as professoras aqui? É um acontecimento contínuo agora, nesse exato momento. Se eu ligar para você e falar: estou chegando, você já sabe, é agora. Está acontecendo agora, nesse exato momento. O presente é um presente de Deus para nós. Você deve ser sua atenção para o momento presente, para o agora, para aquilo que está acontecendo agora. A Bíblia Almeida Corrigida, no Salmo 68, verso 4, traz o seguinte nome de Deus. Ele diz: o seu nome é já. O seu nome é já. E o que me chama a atenção nesse versículo é a pergunta que Isaías traz. Ele diz: olha, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Você não está percebendo? Você não está atento a isso? Eu estou fazendo. Será que você não está distraído com outras coisas? Será que você não está dando atenção àquilo que se passou? Agora mesmo eu estou fazendo coisa nova. Percepção, perceber, fala de receber impressão por algum dos sentidos. Isso que é perceber, quando você se liga. E muitas vezes essa percepção é espiritual. É quando nós estamos ligados na mesma frequência de Deus. A gente recebe essa informação: eu estou fazendo algo novo na sua vida.
Sabe, você deve já ter essa sensação de que hoje, você vive hoje, muitas respostas de oração do passado, não é verdade? Quantos aqui hoje estão vivendo coisas que oraram lá atrás? Mas eu sei que hoje você tem outras orações maiores, acerca da sua vida profissional, acerca da sua família, dos seus sonhos, e a sua oração agora, você jogou o sarrafo lá para cima, e está orando por coisas maiores. Se a gente não cuidar, a gente vive ingrato por aquilo que é hoje resposta de oração nossa. E na verdade nós devemos continuar com atenção no presente. Sabe, gente, eu gosto de dizer sempre isso, a vida da gente, ela tem uns picos de coisas boas, não é? Formatura, casamento, um filho que nasceu, uma viagem maravilhosa, tudo isso são dias inesquecíveis. Mas a vida da gente acontece aonde mesmo, gente? No dia a dia, na rotina. Na rotina, e a rotina é sempre desafiadora. É todo dia que você acorda, pega o passaporte e vai embarcar. É todo dia? Não é todo dia que você acorda, tem uma maquiadora te esperando, alguém para coisar seu cabelo, e um vestido maravilhoso, e saber que você vai ser estrela da noite, um tapete, todo mundo vai te aplaudir e falar que você é linda. A senhora provavelmente vai acordar amanhã. E o seu curso de automaquiagem também não resolveu muito. Vamos com a cara amassada mesmo para o trabalho. E é assim, a vida é assim. A rotina é assim. O dia a dia é assim. Mas tem uma coisa, a fidelidade na rotina é que vai construir o futuro desejado. Vou repetir, a fidelidade na rotina é que vai construir o futuro desejado, que a gente deseja. Porque, gente, o futuro vai vir. 2038 vai vir. Para mim e para você. Que 20 anos. A questão é, que futuro virá? O futuro é construído dia a dia. Alguém disse que o nosso destino está escondido dentro da nossa rotina. Foi a fidelidade de Davi às suas ovelhas. No dia a dia, alimentando, cuidando, instruindo, protegendo. Foi essa fidelidade que fez Deus olhar para Davi no pasto. Esquecido por muita gente, mas lembrado pelo Senhor. O Senhor olhou para aquela fidelidade e diz, ele foi fiel no pouco, colocarei a vida de Davi sobre o muito. E Davi se torna o maior rei da história de Israel. Foi a fidelidade de José aos serviços domésticos, cuidando da casa de Potifar, de coisas talvez insignificantes para muitos de nós, que o tornou governador do Egito. Você vai ver que o homem que realizou mais milagres no Antigo Testamento foi Eliseu, um tipo de Cristo. Mas você vai ver que Eliseu, a Bíblia diz, era aquele que deitava água nas mãos de Elias. Eliseu era um discípulo do profeta Elias. Ele era um servo, ele era um serviçal, ele fazia trabalhos de um empregado. Foi essa fidelidade que jogou uma capa sobre a vida de Eliseu e ele recebeu porção dobrada de tudo aquilo que Deus havia realizado através do ministério de Elias. Não prejudique o seu futuro, desvalorizando o seu presente. Você pode repetir isso comigo? Diga, não prejudique o seu futuro, desvalorizando o seu presente. Valorize o seu presente. Talvez você não tenha o emprego que você sonha, mas valorize o emprego que você tem. Talvez você não tenha o salário que você gostaria, mas valorize o salário que você tem. Talvez as coisas em casa não estão como você gostaria, mas valorize a família que você tem. Dê atenção ao momento
que você está vivendo. Sabe por quê? Porque quanto menos você esperar, de repente, como aconteceu com Davi, te chamam para um almoço, e o óleo de Deus desce sobre a sua cabeça e sua história muda. De repente você está aí, cuidando das suas ovelhinhas, num deserto, cansado, suado, se questionando se vale a pena ou não. De repente essa fidelidade vai fazer com que você se depare com uma sarça, como aconteceu com Moisés. E a sua história e o seu destino muda. É andando na rotina, como Josué e todo o exército, lá dá 7 voltas, gente, nada acontecia, dá uma, nada acontece, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª volta, fidelidade na rotina, continuar, mesmo quando nada está acontecendo, mesmo quando as circunstâncias não mudam, de repente as muralhas vêm abaixo. Dê atenção, volte sua atenção para o presente da sua vida. E terceiro e último lugar, para nós orarmos, sonhe com o futuro. Você pode dizer isso para alguém ao seu lado? Diga assim, sonhe com o futuro. Agora o tempo está no futuro. Ele diz, na última frase do verso 19, eis que porei um caminho no deserto. Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nada é mais encantador na palavra de Deus do que a capacidade que Deus tem de pegar pessoas desacreditadas, gente que ninguém acredita, gente que não acredita em si mesmo. Deus chega para essas pessoas e dá para elas um futuro. Eu vou fazer algo. Gênesis capítulo 12 tem um senhor, talvez já pensando, eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Ele não tinha um futuro. Esse homem se chamava Abrão. Mas Deus aparece para ele e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus dá um futuro para ele, de ti farei uma grande nação. Eu engrandecerei o teu nome, eu abençoarei os que te abençoarem, sê tu uma bênção. E Abraão se torna esse homem que milhares e milhares de anos depois nós estamos falando sobre ele, mas que lá atrás ele não tinha nada, mas Deus aparece dando a ele um futuro. Você se lembra Pedro em Lucas capítulo 5, desacreditado, lavando as redes, talvez consumido pela noite difícil que ele teve, ele disse para Jesus, eu trabalhei a noite toda e nada apanhei. Mas no final desta pescaria que começou de uma maneira tão frustrada, Jesus vira-se para ele e diz, a partir de agora, você será pescador de homens. Jesus dá para aquele pescador desacreditado um futuro, dizendo, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo melhor para você. O tempo passa, Pedro se torna líder da igreja primitiva. Tem sobre ele essa bênção, essa promessa de Deus. O que é incrível, talvez alguém esteja pensando aqui, pô, Aquiles, sonhar com o futuro, você sabe quantos anos eu tenho? Você quer que eu te mostre minha certidão de nascimento? Mas é interessante, você vai olhar na Bíblia, que Deus ele faz promessa para Jeremias, que está no ventre da mãe, vai lá ver Jeremias capítulo 1, eu te escolhi no ventre materno. Quer dizer, era um feto ainda, não tinha nem forma ainda, estava se formando. Deus dá um futuro para Jeremias, mas também Deus dá um futuro para Caleb, com 85 anos. Para Abraão, com 75 anos. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor do tempo. Nunca é tarde para Deus agir na sua vida. Nunca é tarde para nós sonharmos. No mesmo primeiro capítulo de Lucas,
Gabriel aparece para um senhor já, Zacarias, fazendo para ele e para sua mulher uma promessa: vocês vão ter uma criança. 2 casalzinhos de velho, tadinho, passaram a vida inteira não servindo a Deus, fiéis ao Senhor, e agora já estão com a idade avançada, mas o Senhor chega para eles e diz: eu tenho um futuro para vocês. E eles se tornam pais de João Batista. Mas nesse mesmo capítulo, que o mesmo Gabriel aparece para uma moça, uma menina, uma adolescente chamada Maria, e diz: eu tenho um futuro para você. Deus faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer, mas uma coisa é certa: Ele é poderoso. Deus tem um futuro para você. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga: Deus tem um futuro para você, irmão. Agora diga para você mesmo, diga: Deus tem um futuro para mim, Deus tem um futuro para mim. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não existe melhor forma de superar o passado e suportar as aflições do presente do que sonhar com o futuro. Eu vou repetir, não existe melhor forma de superar o passado, suportar o presente, do que sonhar com o futuro. É um sonho com o futuro. É olhar para frente que nos faz virar a página e enfrentar as dificuldades presentes. Sabe, algumas pessoas vêm me perguntar: ei, pastor, como é que você aguentou essa barra nesses últimos meses aí e tal? Você achou que ia morrer e tal? Eu falei: cara, se tem uma coisa que não passou pela minha cabeça em nenhum momento é que eu fosse morrer. Nenhum. Eu só não estava querendo ter um pouco de medo de injeção. Agora já sarou, porque é muita, tem mais pela frente ainda. Mas em nenhum momento eu pensei que fosse morrer. Sabe por quê? Porque quem tem promessa de Deus, quem tem um futuro garantido, prometido, não existe a possibilidade desse futuro ser interrompido, porque quem prometeu é fiel para cumprir. É isso que te segura firme no dia da aflição. É saber que existe um futuro para você. Quando José, porque você vai ver José passar por todos aqueles perrengues que ele passou, gente. Todas aquelas situações. Você vai ver quando ele se encontra com seus irmãos em Gênesis 42:9. Lembra-se do texto, ou não? Um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Seus irmãos chegam até ele, se curvam diante dele. 20 anos que ele não via os seus irmãos. O texto vai dizer: então, se lembrou José do sonho que tivera. Se lembrou José do sonho que tivera. Ele não lembrou da traição. Ele não lembrou do fato de ter sido passado para trás. Ele não lembrou de ter sido vendido como uma mercadoria. Ele não lembrou da prisão, ele não lembrou do calabouço, ele não lembrou da cisterna. Os anos se passaram e ele se lembrou do sonho que ele teve. É isso que nos mantém com saúde emocional e espiritual, é sonhar, é olhar para frente. É isso que nos mantém vivos, gente, no dia mau, no dia da aflição. É saber que o melhor de Deus está por vir. O combustível de José, o que alimentava a sua alma, eram os seus sonhos. Eram os seus sonhos. Esses dias estava passando aqui na Paulista, junto com a Dani. Quando nos casamos, a gente morou ali perto da Avenida São Paulo, na Avenida do Café. E eu falei para a Dani, nossa, Dani, você lembra nossa rotina, como é que era? E eu trabalhava na igreja, aqui perto da Mausa, e a Dani trabalhava lá
na Carlos Botelho, lá em cima, numa seguradora. E a gente saía todo dia cedo, a pé, eu parava na igreja e ela continuava embora. Às vezes com um sapato com um salto um pouco mais alto, às vezes com uma coisa. Mas sabe, o que nos segurava em pé naquele início, era saber que o futuro ia ser melhor do que o presente. Eu falei, cara, vamos continuar. Chegava em casa, não tinha um sofá. Porque casamos e uma prima deu um armário, outra deu uma cama, parcelamos um negócio lá na Casas Bahia em 16 vezes, um armário de cozinha, ganhamos um negócio, sofá não ganhamos. Então senta no chão mesmo. Às vezes ia um amigo ou outro da igreja, a gente jogava uns almofada no chão. Senta aí, vamos embora. Vamos embora. O que nos fazia enfrentar, sorrindo, essas dificuldades, essas privações, era olhar para frente e dizer, lá na frente vai ser diferente. Vai melhorar, as coisas vão melhorar. Todo o meu salário ia para o aluguel, e o da Dani para comer. E era assim que a gente vivia. Os primeiros meses e anos, na verdade, aqui da comunidade, eu me lembro que foi um tempo de grandes dificuldades. Eu vinha de Rio Claro, de uma igreja grande, estruturada, e eu me lembro de alguns cultos no hotel, outros ali na rua São José, onde 10, 15, 12 pessoas estavam. Especial, me lembro de um culto que eu me ajoelhei, fechei o olho, que só tinha uma pessoa, faltava 5 minutos para começar o culto, só tinha uma pessoa sentada e era visitante ainda. Eu falei, cadê os crentes, gente? Eu me ajoelhei assim, fechei o olho, falei, meu Deus, na hora que eu levantar daqui, abrir o olho, pelo menos vai ter aí alguém. E a gente começou o culto com algumas pessoas, o que me fazia ir para o altar, ministrar o louvor, fazer tudo, porque não tinha ninguém, pregar. Apaixonado era saber que um dia nós íamos viver o que estamos vivendo hoje. Não existe melhor forma de você enfrentar as dificuldades do presente do que sonhar com um futuro melhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 18, ele diz, porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E diz, as aflições, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada. Esse momento difícil que você está vivendo hoje não se compara com aquilo que Deus está planejando para você. O profeta disse que para cada dia de vergonha, Deus nos dará dupla honra. Para cada dia de vergonha, Deus nos dará dupla honra. Eu sei que hoje é quinta-feira, no Facebook, no Instagram, é dia de TBT. Você sabe o que é isso, não? TBT é uma expressão que gente viciada em rede social usa para colocar uma foto para lembrar do passado, de alguma coisa legal que aconteceu lá atrás. Então você fez uma viagem, um aniversário, uma festa, um momento legal que você viveu lá atrás. De quinta-feira, normalmente a turma vai lá e coloca essa hashtag TBT. Eu sei que hoje é dia de TBT, é quinta-feira, eu já fiz o meu. Depois você entra no meu Instagram e curte, por favor. E dá uma moralzinha lá para mim que eu estou precisando. Mas nessa quinta-feira eu quero dar um basta nesse TBT e dizer para você que não é hora mais de olhar para trás.
que Deus te trouxe aqui hoje para você mudar o foco, para você olhar para frente, para você tirar os seus olhos daquilo que não deu certo, ou daquilo que deu certo, eu não sei, mas que a gente possa virar a página, voltar nossa atenção para o momento que a gente vive hoje, mas com os olhos no futuro, sabendo que o Senhor tem preparado grandes coisas para a nossa vida. Amém, gente? Eu vou pedir para você ficar de pé, a gente vai orar juntos hoje à noite.